Você já imaginou uma seleção imbatível, invicta há 4 anos, atropelando os adversários com placares surreais e, mesmo assim, perdendo o título? Em 1954, foi exatamente isso que aconteceu. A Hungria chegava como favorita absoluta, com um time mágico liderado por Puskás, pronta para levantar a taça. Do outro lado, uma Alemanha ocidental desacreditada, que já tinha levado de 8-3 dos próprios húngaros semanas antes. Mas o que se desenhou naquele 4 de julho, em Berna, não parecia real. Uma virada improvável, uma tempestade, chuteiras milagrosas e um gol anulado que até hoje gera debate. O impossível aconteceu e virou filme. Essa é a Copa do Milagre de Berna. A Copa das maiores goleadas, de um sorteio insano com um garoto vendado, de um Brasil eliminado numa batalha campal e de uma final que reescreveu o destino diante de milhões. Você vai entender por que a Copa de 1954 foi a mais maluca de todas, cheia de polêmica, pancadaria e um final que parece mais roteiro de Hollywood do que uma competição oficial. Se você curte histórias absurdas do futebol, já deixa o like aqui no vídeo, porque o que rolou nessa Copa foi simplesmente inacreditável. A Suíça foi escolhida como sede da Copa em comemoração aos 50 anos da FIFA. Mas o que era para ser uma celebração virou um festival de confusão. O torneio reuniu 16 seleções, mas o regulamento era tão maluco que parece que alguém da FIFA inventou tudo num guardanapo. Em cada grupo, os 2 cabeças de chave simplesmente não se enfrentavam. Isso mesmo. O Brasil caiu num grupo com França, México e Iugoslávia, mas não teria duelo contra a França. Absurdo? Sim, mas segue o jogo. No jogo decisivo do grupo, Brasil e Iugoslávia empataram em 1-1. E mesmo classificados, os brasileiros acharam que estavam eliminados. Foi choro, desespero, vestiário em silêncio, até que chegou a notícia. Estavam classificados. A reação? Um misto de alívio e confusão. A seleção então se preparava para encarar a poderosa Hungria nas quartas, sem nem ter processado direito o que tinha acontecido. E detalhe, essa foi a primeira Copa com transmissão ao vivo em alguns países europeus. Pela primeira vez, o mundo começava a ver o futebol não só como esporte, mas como espetáculo global, ainda que naquele momento com roteiro digno de filme de comédia. A Hungria era uma máquina, um time que parecia imbatível. Vinha de 4 anos invicta, ostentando a medalha de ouro das Olimpíadas de 1952 e mais de 20 partidas sem perder. Na primeira fase da Copa, humilhou a Coreia do Sul com 9-0 e atropelou a Alemanha Ocidental com 8-3. Sim, exatamente o mesmo time que reencontraria na final. A superioridade era tão grande que parecia que ninguém conseguiria parar os húngaros. Mas no jogo contra os alemães, uma nuvem se formou. Puskás, o gênio da equipe, saiu lesionado. Mesmo assim, a Hungria manteve o ritmo implacável. Nas quartas de final, encarou o Brasil num dos jogos mais caóticos da história das Copas. A famigerada Batalha de Berna. Foram 2 brasileiros expulsos, médico da seleção tacando garrafa, técnico jogando chuteira em ministro da Hungria, jornalista derrubando policial. Uma bagunça que terminou em pancadaria e até com gente no Brasil confundindo Suíça com Suécia e depredando a embaixada errada. Ainda assim, em campo, a Hungria venceu por 4-2 e seguiu viva. Na semifinal, enfrentou o Uruguai, que ainda carregava o peso de ser o último campeão, e não tomou conhecimento. 4-2 novamente, mesmo com Puskás ainda se recuperando. A sensação era de que nem o destino conseguiria segurar aquela geração húngara. Mas o destino ainda tinha uma carta escondida. 4 de julho de 1954. O estádio Wankdorf, em Berna, não era só o palco de uma final de Copa. Era o cenário de um roteiro tão inacreditável que, se fosse um filme, muita gente chamaria de exagerado. A chuva caía pesada, como se o céu estivesse antecipando que algo grande estava prestes a acontecer. De um lado, a Alemanha Ocidental contava com um trunfo silencioso.
chuteiras com travas ajustáveis, criadas especialmente para aquele gramado encharcado por ninguém menos que Adi Dassler, o fundador da Adidas. Do outro, a Hungria, invicta há 4 anos, com um time mágico e a volta de seu craque Puskás, ainda baleado, mas disposto a desafiar qualquer lógica. E o início foi exatamente como todo mundo esperava. Um massacre húngaro. Puskás e Czibor abriram 2-0 com facilidade assustadora. Parecia que a história se repetiria, como na primeira fase, quando a Alemanha havia sido atropelada por 8-3. Mas o futebol, mais uma vez, mostrou que não respeita roteiros. Em menos de 10 minutos, Morlock e Hahn empataram. Era 2-2 e o mundo parou. Aquela Hungria, que parecia intransponível, agora sofria para se impor. No segundo tempo, os húngaros criaram chance atrás de chance, mas a bola simplesmente não entrava. E aos 39 minutos, Hahn apareceu de novo, com frieza e precisão. Chutou rasteiro, no cantinho. A virada alemã era real. 3-2. Berna explodia. O mundo não acreditava. E o drama ainda não tinha acabado. Nos minutos finais, Puskás marcou o gol de empate. Mas o bandeirinha anulou. Disse que era impedimento. Até hoje circula a lenda de que, com os uniformes cobertos de lama, o auxiliar confundiu um alemão com um húngaro. Ninguém sabe ao certo. Só se sabe que o gol não valeu. A Alemanha Ocidental, que havia sido humilhada semanas antes, reescreveu sua história naquele gramado molhado. Foi campeã do mundo. Uma virada que parecia impossível, mas aconteceu. Um capítulo tão inacreditável que ficou conhecido para sempre como o Milagre de Berna. Se esse trecho te prendeu, imagina o resto dessa história. Já deixa o like aqui no vídeo, porque o que rolou nessa final merece ser lembrado e debatido. A virada foi tão inacreditável que virou filme em 2003, O Milagre de Berna. A produção não só levou mais de 5 milhões de alemães aos cinemas, como também eternizou uma história que parecia impossível. Aquela Alemanha, desacreditada, marcada pelas cicatrizes de uma guerra recente, encontrou no futebol uma forma de renascer, e fez isso virando um jogo que parecia perdido contra uma das seleções mais temidas da história. Não foi apenas um troféu. Foi um símbolo de redenção, de superação, de recomeço. Já a Hungria, bom, aquela geração era uma das mais geniais que o futebol já viu. Um time mágico que parecia destinado ao topo do mundo. Mas bastou uma tarde de chuva e um roteiro inesperado para tudo desmoronar. Nunca mais chegaram tão perto. E até hoje, essa final é lembrada como uma das maiores injustiças do esporte. E você? Já conhecia essa história? Acha que aquele gol do Puskás foi mesmo impedimento ou passaram a mão na Hungria? Comenta aqui embaixo porque essa virada ainda mexe com muita gente.